Todos já acharam? Amém. Então vamos à leitura. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que tinham sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Bem, vamos orar um pouco mais e meditar brevemente nesse texto. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por cada um que aqui está presente e te pedimos que, à medida que nós formos analisando cada ponto desse texto, o teu Santo Espírito fale ao nosso coração e nos ensine aquilo que devemos aprender no dia de hoje. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós podemos observar nesse texto com 21 versículos é que há um compromisso não somente de Daniel, mas dele e de seus amigos, dele e dos seus 3 companheiros, de se manter íntegro. Eu quero iniciar falando para vocês e com vocês, eu também estou falando para mim, que há uma necessidade, é um tempo de ter compromisso, de se manter íntegro, de ter integridade. Isso a gente vai ver nos 8 primeiros versículos. Versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, ou seja, dominou, invadiu e dominou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, ou seja, houve uma derrota daquele povo, e foi o próprio Deus que entregou o rei de
Judá nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. E ele diz que também foram entregues alguns dos utensílios do templo de Deus. Então, nessa derrota, houve a entrega nas mãos de Nabucodonosor de Jeoaquim e de utensílios do templo de Deus. Esses utensílios deveriam ser utilizados apenas no templo de Deus. Mas Nabucodonosor não servia a Deus. Ele tinha os seus próprios deuses. E aí, o finalzinho do versículo 2 diz que ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então veja, aqui nós vemos que a primeira coisa que é modificada nesse texto, nessa história, Daniel na Babilônia, acompanhado de Ananias, Misael e Azarias, é que os utensílios do templo de Deus, do templo do Senhor, são transferidos para o templo do Deus de Nabucodonosor. Então os utensílios estão fora do lugar original, eles estão a serviço agora do templo de outro Deus, que não o Deus de Jerusalém, de Judá, e eles estão também sendo utilizados com características diferentes das originais. Então eles mudaram de lugar, não estão servindo mais ao mesmo Deus, porque são utensílios agora do templo do Deus da terra de Sinear, e eles perderam a sua identidade, as suas características originais. Mas não é somente isso. Versículos 3 a 5, o que a gente vai observar? Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ele já tinha dominado a terra, ele venceu o seu rei, e agora leva não somente os utensílios do templo, mas ele quer que também alguns jovens possam ser levados à sua presença. E ele quer jovens que sejam da corte, que sejam integrantes da família real e da nobreza. Ou seja, ele quer o que há de melhor naquela terra. Versículo 4 ele diz, jovens sem defeito físico. Por que sem defeito físico? Porque iriam trabalhar para ele. Então, essa é a primeira questão. Segundo, jovens que fossem de boa aparência, porque isso diria muito a respeito daquilo que ele conquistou naquela terra. Então ele diz, pessoas de boa aparência, sem defeito físico, estão a me servir. Ou seja, do melhor que havia nessa terra agora, eu conquistei e esse é o rosto do meu reinado. Jovens, fortes, bonitos e sem defeito físico. E depois ele vai falar cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, para que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ou seja, ele queria pessoas que conhecessem, que tivessem inteligência, que tivessem estudo, que tivessem já o conhecimento de vários aspectos do conhecimento. E aí ele diz, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Veja, eu estou agora fora de casa e eu vou ser ensinado uma língua que não é a minha e eu vou ser ensinado uma literatura que eu não conheço. E ele diz, de sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos, para que depois eles pudessem passar a servir o rei. Então veja, eles começam a receber todo esse treinamento, toda essa abordagem, a partir de Aspenaz, que é o chefe dos oficiais da corte de Nabucodonosor, e da mesma forma que os utensílios do templo que foram realocados, saíram do templo de Deus para o templo lá do Deus de Sinear, agora esses jovens passam a também estar em outra localidade. Os utensílios começaram agora a ser utilizados por outro Deus que não o Deus de Israel. Esses jovens estão sendo treinados para também servir a um rei terreno, mesmo que eles tivessem sido escolhidos para servir ao rei celestial. Mas, de forma terrena, precisavam servir ao rei depois do treinamento. Da mesma forma que aqueles elementos perderam a sua identidade original, as suas características originais,
Nabucodonosor quer que aqueles 4 jovens também percam as suas identidades e as suas características originais. Então vocês não vão falar mais a língua de vocês, vocês vão aprender a língua dos babilônios. Vocês têm muito conhecimento da literatura de vocês, mas eu quero que vocês aprendam a literatura da Babilônia. Ou seja, eu quero transformar vocês em babilônios. Tudo começa de forma muito sutil, com coisas que a gente acha que de início não são prejudiciais. Eles vão ler livros da Babilônia. Eles vão aprender um novo idioma. O que isso pode ter de ruim? No máximo eles vão comer alguma coisa que não tinham costume de se alimentar lá em Jerusalém, mas são iguarias do rei. Quando a gente come alguma coisa muito boa, a gente se acostuma com aquilo. E a gente quer mais daquilo. Agora, quando você prova uma coisa que você não gosta, é mais fácil você rejeitar, você deixar. Você dizer assim, não, nunca mais eu quero provar isso. Foi uma vez e tchau. Mas tem coisas que você não tem na sua cidade, mas quando você visita aquela outra cidade, você diz, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar lá é isso. Imagine só, os nossos irmãos da região norte, que ficam loucos da vida porque a gente come açaí com chocolate, com leite condensado, e eles comem com feijão. É o acompanhamento da comida deles, e é salgado. Mas para eles é aquela coisa assim, quando eles vêm para cá, que vem que a gente coloca banana, morango, M&M, aquela coisa toda, eles ficam dizendo, estou doido para voltar para minha casa, porque aqui eles comem de forma diferente. Mas vai que um deles gosta. Eles vão querer sempre voltar para experimentar aqui. Se a gente gostar de lá, a gente vai também querer sempre voltar para ter aquilo. Só que isso é uma coisa esporádica, é uma coisa pontual. Não quer dizer que a gente vai passar a morar lá, nem que eles vão passar a morar aqui. É diferente desses amados que ficaram 3 anos recebendo todos os dias as mesmas orientações. Então veja, uma coisa é eu procurar aprender uma nova língua para que isso seja um diferencial na minha vida profissional. Outra coisa é eu ir para fora, passar 3 anos aprendendo essa língua e aprendendo o modo de viver daquele outro local. Uma coisa é eu ler a literatura de uma determinada região para aprender coisas diferentes sobre aquela região. Outra coisa é eu me tornar especialista naquela literatura para conviver com eles e para debater com eles. E aí veja, inicialmente existem coisas que a gente olha no mundo e diz, isso aqui não é prejudicial, é só de vez em quando que eu vou fazer. É só de vez em quando que eu vou ter contato com isso. Eu costumo dizer que começa assim, inofensivo, mas depois você vai perdendo as suas características. Há uma grande dificuldade em se manter íntegro. Por quê? Porque as tentações são grandes. E porque também os objetivos que o mundo traça para nós, geralmente, ou quase sempre, são totalmente diferentes dos objetivos que Deus traçou para nós. Na nossa cidade existe uma festa que vocês todos devem conhecer e que esse ano durou 38 dias, graças a Deus acabou domingo passado. E eu falava um pouco antes de começar essa festa, que eu esperava profundamente, de todo o meu coração, que as pessoas, e eu não só falo os jovens, porque os adultos também erram e muito, viu? A gente fica às vezes mais velhinho, o cabelo branco começa a surgir na cabeça, na barba, mas a gente também precisa aprender, precisa amadurecer e até o dia que for embora dessa terra. Mas eu dizia, meus irmãos, eu espero que ninguém dê um recesso de 38 dias na sua vida cristã. Porque às vezes diz assim, não, mas é a cultura. Não, mas é só uma comidazinha de milho, isso é tão inofensivo. Mas a comida de milho puxa o ambiente, porque você vai para lá para comer, e aí o ambiente tem a música, e a música traz o seu pezinho batendo, e daqui a pouco do seu pezinho batendo você já está se empolgando e fazendo parte.
Isso às vezes acontece não somente com quem vai para visitar, acontece com quem vai para evangelizar. Quantos colegas meus lá atrás, na época de adolescência, eles diziam: vamos fazer um evangelismo? Vamos. Onde? Nos arredores. Não, vou entrar, eu vou lá para dentro, eu vou saquear o inferno lá dentro, porque eu me garanto, não é Deus que está comigo nesse negócio? Então eu vou. Entrava e ficava. E aí passavam as pessoas que conheciam e diziam: eita, tu viu fulano? Estava lá dentro na mesinha, escutando forró, o pezinho balançando e tal. Meu amigo, parecia que nem era mais da igreja. A gente precisa fugir da aparência do mal, quanto mais do mal todo. Para se manter íntegro, a gente precisa abrir mão de muita coisa que inicialmente parece inofensivo, mas pode fazer com que a gente perca a identidade de cristão que a gente tem. Isso não pode acontecer. Então, aqueles rapazes, infelizmente, naquele caminho que estava sendo traçado, a partir das orientações de Nabucodonosor às penais, eles teriam que se dobrar a outros deuses, teriam que praticar aquilo que desagrada a Deus e iriam acabar deixando de viver em conformidade com a palavra de Deus. Mas, para que a gente se mantenha íntegro, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Eu estou vivendo em outra terra, eu preciso me dobrar ao Deus daquela terra? Não. Você pode sair daqui. Um exemplo, no ano que vem, você passar num concurso, ou num curso superior que você vai ter que cursar em outro país. É uma bênção. Imagina aí você ir, por exemplo, para Nova Zelândia, para a Alemanha, para um local desse, para os Estados Unidos. Você vai cursar o ensino superior lá. Maravilhoso. Mas quando você chegar lá, a primeira coisa que você deve procurar é o quê? É o apartamento? É a universidade? É onde vende comida? Vocês falaram, é uma igreja. Eu tenho que procurar uma igreja. Eu tenho que saber quais são os horários dessa igreja. Minha rotina não vai se amoldar simplesmente aquilo que eu vou precisar fazer de estudo ou trabalho, mas o horário que eu vou buscar a Deus com outros irmãos. Eu não posso deixar de congregar. Está lá em Hebreus. Então a primeira coisa que eu preciso saber, antes de ir, hoje você tem internet, hoje você tem o Instagram das igrejas, você tem todas as informações lá. Onde eu vou ficar, tem essa igreja, e o horário de culto dela é esse, eu vou me organizar para sempre estar lá. E aí você começa a evangelizar as pessoas para que esse grupo comece a crescer. E não para que você seja influenciado e deixe de estar com o Senhor. Você, por estar em outro local, você não precisa praticar aquilo que desagrada a Deus. De forma alguma. Ah, não, o costume do povo daqui é diferente. Sim, mas o seu costume é de crente. Independente de onde você esteja. Você não deve deixar de viver em conformidade com a palavra de Deus. Ah, mas aqui o povo não acredita em Deus. A maioria do povo daqui é ateu. A maioria do povo daqui não considera a palavra de Deus, mas você considera. E Deus vai honrar o seu esforço de se manter íntegro. Agora você precisa ter compromisso. O que eu assumo compromisso, eu faço. O que eu simplesmente digo assim, eu vou tentar. Não, não tente. Você já está contando que pode ser derrotado. Faça. Procure fazer e peça a Deus forças para conseguir. Versículos do 6 a 8, ele vai dizer o seguinte: entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Veja os nomes deles. Nomes daquela região. E aí ele vai falar que o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Está vendo como eles vão perder a identidade deles? Qual é a sua identidade? É seu nome. O seu nome diz quem você é de primeira, porque eu não posso, numa conversa de 5 minutos, descobrir qual é a sua personalidade, mas eu posso saber qual é o seu nome. E você descobrir qual é o meu. Através desse nome, você pode saber
por que meus pais me deram esse nome? De onde vem esse nome? O que isso implica? Às vezes é homenagem a um avô, aí você vai ter o neto no final. Às vezes seu pai forçou a barra com sua mãe, botou o mesmo nome, mesmo não sendo tão bonito. Aí você é conhecido como Júnior, ou como filho, né? Tem muito disso. E você tem aquilo como identidade. Onde você chegar, você é conhecido pelo seu nome ou pelo nome da sua família. Tem muito disso lá na nossa cidade também. E esse menino é filho de quem? Ele é o filho de fulano. Ou então é da família tal. Mas tem que ter um nome. Só que quando você perde esse nome, você perde sua identidade. Total. Eles deixaram para a Babilônia de ser Daniel, passou a ser Beltesazar. Eu preferia Daniel. Vocês também? Daniel, muito mais bonito. Eu não colocaria o nome do meu filho de Beltesazar. De Daniel, a gente poderia até debater depois. Depois ele colocou de Ananias de Sadraque. Também não é muito bonito. Ananias é mais legal. Misael passou a ser Mesaque. E Azarias, que não tem nada a ver com azar, por falta de sorte, passou a ser Abednego. Também muito estranho. Até porque tem um hífen no meio. Você não vai querer um nome que tem um hífen no meio e que junto com outro você também não entende nada sobre ele. Eles não sabiam o que significava esses nomes para eles. Mas eles sabiam que esses nomes não eram os que Deus escolheu para a vida deles. Hoje, infelizmente, as pessoas colocam o nome nos filhos porque soa bonito, mas às vezes não entendem o significado daquele nome para o seu filho. Outra, não é todo nome bíblico que deve ser dado para filho de crente. Cuidado com essa história. É porque você diz assim, não vou colocar o nome do meu filho, vou dar um exemplo aqui, Moabe. Aí você vai ler os moabitas o que fizeram. Ou então vou colocar o nome do meu filho aqui de Manassés. Mas não é bonito? Eu conheço vários Manassés, eu fui professor de vários Manassés. Mas tem lá assim, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi um dos reis perversos, que não fez o que Deus queria. Então, cuidado com os nomes. Tem nome mais bonito e mais simples. Mateus, Marcos, Lucas, João. São nomes perfeitos. Pedro, Tiago e assim por diante. Veja, eles mudaram esses nomes. Eles mudaram ao máximo que puderam daqueles jovens. Mas o versículo 8 diz que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel poderia dizer, eu não quero esse nome. Ele poderia dizer, eu não quero esse treinamento. Eu não quero aprender essa língua, eu não quero essa literatura. Mas o que ele disse? Eu não quero a comida. O que talvez fosse mais insignificante, mais inofensivo. Ele disse, eu não quero. Por quê? Porque ele sabia que a atitude de receber, de aceitar, de acatar aquela comida poderia ser mais danosa do que outras coisas. Por isso que ele diz, eu vou pedir a Aspenais que me dê permissão para me abster desses alimentos. Ou seja, Daniel tinha um compromisso de se manter íntegro, a começar da sua alimentação. E aí a gente vai ver que Deus vai responder à integridade dos seus servos, a partir do versículo 9 até o versículo 16. Versículos 9 e 10. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Ou seja, a primeira coisa que Deus faz, abranda o coração daqueles chefes oficiais. E apesar da ordem ser diferente, ele diz, tudo bem, eu vou permitir. E no versículo 10 ele diz, apesar disso, ele disse a Daniel, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade,
O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Então, por ser o encarregado do rei, ele temia por sua vida. Normal. Caso ele não fizesse tudo exatamente como o rei ordenava, ele poderia ter a sua cabeça pedida. Só que ele não entendia uma coisa. Fazendo o que Daniel pedia, ele estava fazendo exatamente tudo o que o rei dos reis o estava ordenando a fazer. Então, ele ia desobedecer Nabucodonosor, mas estaria obedecendo a Deus. Então, Deus toca no coração daquele homem para compreender: se eu aceitar a proposta de Daniel, eu vou num caminho bom. Mesmo com medo do rei, eu vou aceitar esse desafio. E a proposta é a seguinte, versículo 11. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: eu peço que você faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Veja, o treinamento é de 3 anos. Ele pede 10 dias. Porque quando Deus faz, Ele não precisa de 3 anos. O tempo é dele. 3 anos de aculturação, 3 anos de literatura, de língua, de comida. Deus quebraria em 10 dias, mostrando que Ele faz o que é perfeito. E que Ele faz melhor do que os 3 anos dos outros. Então, para aquele chefe não precisava de 3 anos vendo a alimentação diferente. 10 dias mostraria: esses rapazes aí que querem se manter incontaminados da comida do rei estão certos. E a gente está fazendo errado. E Deus vai provar isso. E aí ele diz: olha, não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Eles foram os primeiros veganos da história. Só vegetais e água. Aí você pode pensar assim: e o que era essa comida do rei? Não diz. Mas vamos imaginar que era contrária àquilo que eles estavam comendo. Então, se eles optaram por vegetais, vamos dizer que teriam carnes gordas, que era um banquete com pães, com massas, e vinham acompanhando. Eles diziam: eu não quero essa comida toda, a gente vai se alimentar de vegetal e vai dar tudo certo. Eu não quero vinho. Mas na frente, eles iriam entender que no vinho há dissolução, no vinho há confusão, a pessoa perde o sentido quando está utilizando ele. A água é muito melhor, a água hidrata você. Ela tem na sua composição algo que você utiliza para respirar, que é o oxigênio. A água é, apesar de não ter cor, não ter cheiro e não ter sabor, você aprende isso na terceira série do ensino fundamental, né? A água é inodora, insípida e incolor. Mas ela é a coisa mais deliciosa que você pode tomar quando você está com sede. Uma aguinha gelada, daquele barrozinho, aquele filtrozinho de barro, é bom demais. Tem um gosto de casa de vó. E mata a sede. Mata a sede. Então, eles não queriam se contaminar porque eles sabiam que Deus, na simplicidade das coisas, saciava-os muito mais. Então ele diz: olha, nesse tempo, você depois compara a nossa aparência com a dos jovens que estão comendo a comida do rei. Depois você decide o que vai fazer. Não tem problema. Se você quiser depois dar a comida do rei para a gente, tudo bem. Mas compara como a gente vai estar com eles. E aí no versículo 14 diz que ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. O que acontece nos versículos 15 e 16? Deus honra mais uma vez esse compromisso de se manter íntegro. De dizer: eu não vou me contaminar com a comida do rei. Eu não vou tomar o vinho do rei. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Era só colocar um do lado do outro e dizer: espera aí, esse aqui é aquele menino que só come vegetal. Ele só toma água. E está desse jeito. A gente hoje diz: só Deus para fazer isso. Porque talvez os nutricionistas de hoje dissessem assim: você precisa de proteína para ficar forte, para ter condição de encarar o serviço do dia a dia.
Mas eles não tinham. Não tinham, entre aspas, porque Deus supria neles a energia necessária para trabalhar, apesar de não comer a comida do rei. E vendo aquilo dali, o que o encarregado fez? Tirou a comida especial e o vinho, que haviam sido designados, e em lugar disso dava vegetais para ele. Ou seja, não precisava mais discutir, não precisava mais perguntar ao rei. Eles falavam que 10 dias eu podia olhar para os dois grupos e decidir o que fazer. Eu já decidi. Eles estão muito mais saudáveis e fortes. Eu vou continuar dando a eles aquilo que eles falaram. Mas nós temos que ter também, meus irmãos, o compromisso de servir somente a Deus. Eu já falei do compromisso de se manter íntegro e Deus vai honrar esse compromisso. Mas nós temos que ter o compromisso também de servir somente a Deus. Parece que eu vou falar sobre a mesma coisa, né? Eles se mantiveram íntegros servindo somente a Deus. Mas por que eu vou chamar atenção para esse ponto nos últimos versículos do 17 ao 21? Porque às vezes a gente serve a Deus, mas acaba também servindo a outros deuses, falsos ídolos fabricados pelo nosso coração. Então eu sirvo a Deus na igreja, mas lá fora o meu estudo é mais importante. Eu sirvo a Deus na igreja, mas o meu trabalho é mais importante, no fim das contas. Eu sirvo a Deus na igreja, mas na minha casa, os meus filhos são mais importantes. O meu ídolo pode ser o meu relacionamento, pode ser os meus sonhos, pode ser aquilo que eu não coloquei nas mãos de Deus, mas que eu digo assim, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ou eu não me chamo fulano de tal. A gente fica numa viagem muito grande quando coloca na cabeça assim, eu tenho esse objetivo. E a gente diz, eu vou fazer, isso vai acontecer. Aí sabe o que Deus faz? Impede. Porque Ele é soberano e nós não. E às vezes Ele impede de uma forma tão dolorida. É você dizendo assim, eu tenho que comprar um telefone novo. O seu está prestando ainda. Mas seu colega comprou um novo, aí você diz, eu vou comprar um telefone novo. Olha, eu vou trabalhar, eu vou fazer um extra, eu vou comprar esse telefone. Aí sabe o que acontece? Nessa época de chuva começa a descer um filetezinho d'água na parede da sua casa. Infiltração. O dinheiro do telefone novo vai todinho de telha, de prime, de manta asfáltica e de mão de obra. Foi-se embora o telefone. Aí você diz, eu preciso comprar um computador. Vai ser muito útil para mim. E todo mundo tem. Sua mãe vai dizer o quê? Você não é todo mundo. E Deus vai dizer, eu concordo com ela, porque fui eu que coloquei essa palavra na boca dela. Você não é todo mundo. É útil o computador? Com certeza. Olha aqui, ó. Mas você vai ter que se virar sem ele. Porque tem coisas mais importantes. Prioridades. Que você não vai poder hoje ter ele. Aí sabe o que acontece muitas vezes? Você está indo para a escola, para a faculdade, com os seus pais, e um abençoado, para não dizer outra coisa, passa em alta velocidade e bate no carro de vocês. Se não tiver seguro, vai gastar tudo na oficina. Se tiver seguro, vai pagar a franquia. É caro do mesmo jeito. E aquele dinheiro que era para o computador, foi-se embora de novo. Mas tem coisas mais simples, eu estou falando já do que é muito pesado, né? Você se preparou 5 meses para ir para um casamento. Você alugou o vestido, ou você alugou o terno, está pronto para ir para aquele casamento. No dia, dá uma crise de gastrite. Aí você vai bater na UPA. No dia, você está com crise de garganta. Está acamado, tomando antibiótico. No dia, choveu, está tudo enlameado, a moto não vai passar. No dia, dizem, está cancelado. Vão deixar para fazer em outro momento. Naquele outro momento, você já olha para a sua agenda e diz assim, não vai dar. Nesse dia eu não posso. Eu já tenho compromisso. E é Deus te preservando de muita coisa.
Você não pode servir aos seus desejos e a Deus, ao seu coração e a Deus. Pelo amor de Deus, não ouça a voz do seu coração. Não faça isso. Porque ele é e desesperadamente corrupto. É enganoso e desesperadamente corrupto. Se você ouvir a voz do seu coração, você vai por caminhos que parecem ser bons, mas no final pode ser caminho de morte. Então ouça a Deus, sirva somente a Deus. Busque somente a orientação dele. No versículo 17 a gente percebe que a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Ou seja, a gente não tem que ter medo porque o jovem vai para a universidade não, meus irmãos. Porque ele frequenta a escola, porque ele vai buscar outros cursos. Isso é maravilhoso. Eles aqui sabiam de absolutamente tudo de cultura e ciência. Mas o coração estava guardado no Senhor. Essa é a grande diferença. Eu não tenho medo de que um jovem enfrente esse mundo se ele estiver embasado na palavra. Então, foi feito o dever de casa, aprendeu direitinho, agora você pode voar. Mas voe segurado por Deus. A sua base, onde seus pés devem estar fincados, é na palavra de Deus. Não permita que isso deixe de existir na sua vida. Eles receberam sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura. Qual a finalidade disso? Para que eles fizessem tudo o que viesse às suas mãos com excelência, de modo que as habilidades e as competências que eles demonstrassem servissem para a glória de Deus. Então, quando você diz assim, terminei minha faculdade, agora eu sou um profissional formado. Isso serve para quê? Para que você mostre seu diploma para todo mundo? Você vá ali na copiadora, plastifique o seu diploma para colocar na parede? Para andar com ele dentro da Bíblia e mostrar assim, ó, eu terminei meu curso, ó. Eu sou médico, eu sou advogado, sou professor, sou pedagogo. Não. A glória é de Deus. Quando você serve somente a Deus, Ele te capacita a fazer tudo com excelência para que a glória volte para Ele. Então você diz, isso aqui não foi eu que consegui não. Eu quis desistir várias vezes, mas Deus me capacitou. Então esse diploma aqui não é meu não, é dele. O conhecimento que eu tenho de fazer de forma hábil tudo aquilo que me é pedido é Deus. Ontem a gente passou lá em casa 2 dias sem energia elétrica. 2 dias. De quarta-feira, 11 horas da manhã até ontem, 4 da tarde. O rapaz que chegou lá em casa conseguiu consertar em meia hora. Excelente eletricista. Deus o abençoe. Eu passei 2 dias e não sabia por onde começar. A habilidade dele de fazer em meia hora o que eu não consigo fazer em 48 horas, foi Deus que deu. Ele honra a Deus com aquele serviço. Ah, pastor, mas para ser eletricista, nem sempre precisa de um diploma universitário. Mas para servir a Deus, eu nunca disse que você precisaria de um diploma universitário. Você precisa de um coração disponível e do conhecimento da sua palavra. Esses homens aqui podiam conhecer tudo. Mas o mais importante eles conheciam. Muito mais importante que toda cultura e ciência, eles conheciam a Deus e a sua palavra. Então conheça de tudo. Procure se especializar em tudo. Aproveite, sugue tudo que você puder dos seus professores. Tudo que você puder das pessoas que podem passar alguma coisa produtiva para você. Mas o conhecimento que você não pode largar de jeito nenhum é o conhecimento de Deus e da sua palavra. O que é que você tem feito com os dons e talentos que Deus lhe deu? Você tem se vangloriado e trazido essa glória para si?
Ou você tem levado essa glória para Ele? Ou você tem assumido o compromisso de sempre dar os créditos a Deus e utilizar esses atributos para servir somente a Ele? Ao final do tempo estabelecido pelo rei, do versículo 18, eles foram levados até a presença de Nabucodonosor. E obviamente que Nabucodonosor talvez não tivesse todo o conhecimento dos quatro, mas estudou para fazer as perguntas de gaveta que ele pudesse, para saber se eles realmente eram inteligentes e tão sábios quanto se falava. Então ele conversou com eles. E no versículo 19 diz que ele não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo que eles passaram a servir o rei. Veja, as pessoas que vão conversar com você devem ter a mesma percepção. Ninguém é comparável a ele. Por quê? Porque você passou em 4 universidades? Não. Porque você tem 3 empregos? Também não. Porque você sabe tocar 10 instrumentos? Também não. Porque você sabe fazer as 4 vozes e faz a divisão sozinho para o coral? Também não. Mas porque você fala do que o seu coração está cheio. E se está cheio da palavra de Deus, você vai falar aquilo que vai chamar a atenção das pessoas e não vai haver ninguém comparável a você. Porque hoje você encontra as pessoas na rua e o que que elas têm para falar? Problemas. Coisas que elas estão insatisfeitas. Você às vezes diz assim, bom dia para quem? Eu já acordei com o pé virado. Eu já não estou gostando das coisas. Geralmente quando as coisas dão errado, a pessoa não para, respira, ora para depois resolver. Ela só diz assim, que droga! De novo essa máquina quebrou. Essa impressora não presta. Esse telefone não presta, eu tenho que trocar esse telefone. Essa cadeira também não presta, eu vou jogar essa cadeira fora. Imagine se Deus olhasse para a gente e dissesse assim, ele me desobedeceu, ele não presta, eu vou jogar fora. Porque quando a gente peca e peca feio, poderia ser esse o pensamento dele. E tudo bem. Porque tem vezes que a gente realmente não presta. Quando a gente deixa o velho homem voltar. A gente se olha no espelho e diz assim, ai, que decepção. Você foi capaz de fazer isso? É sério. Você conhece a palavra, você escuta o sermão, você canta, você trabalha na igreja, você tem toda uma família que te ajuda a permanecer no caminho, você ainda faz isso. Pois é, esses somos nós muitas vezes. Mas Deus não joga a gente fora. O nosso dia pode estar ruim, mas se a gente olhar para ele, o dia melhora e muito. A gente precisa ter uma conversa, meus irmãos, que não é aquela positividade enlouquecida que, ai, está tudo lindo, maravilhoso, azul com bolinha branca. Não. Mesmo sem estar, né? Às vezes está difícil. Eu não vou dizer algumas coisas que aconteceram com a gente esse ano, porque talvez você diga assim, meu Deus, como é que vocês estão aqui? Graça de Deus. Mas a questão é, não é a positividade que o mundo prega de estar o teto desabando e você negando as coisas. Você dizendo assim, eu não estou doente, mas você está doente. Você dizer, eu não estou triste, mas você está triste. Não é dizer assim, eu sei que eu estou triste, mas Deus me dá alegria quando eu busco a palavra dele. Eu sei que as coisas não estão dando tão certo, mas eu vou colocar tudo nas mãos de Deus para que ele resolva para mim, porque eu não tenho condição. Então eu sei que com ele funciona, porque comigo não vai dar certo. Então aqueles jovens tinham não somente um conhecimento incomparável, mas eles tinham sabedoria dada por Deus. E diz o texto que o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel ficou ali, sabe quantos anos, meus irmãos? 70. Saiu Jeoaquim,
Saiu Nabucodonosor, saiu todo mundo. E ele ficou até o primeiro ano do reinado de Ciro. Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que Daniel permaneceu fazendo as suas funções, mesmo com vários reis sendo mudados? Porque ele serviu com integridade e fidelidade somente a Deus. Ele não serviu aos reis, ele serviu ao Rei dos Reis. Isso fez toda a diferença. Porque ele não trabalhava como para o homem, mas ele trabalhava para Deus. Então é um compromisso de ser fiel, de ser íntegro e de servir somente a Ele. Ele deixou-se aculturar. O nome que está sendo citado aqui, veja o versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. O texto está citando Beltesazar? Não, por quê? Porque Daniel teve o seu nome mudado, mas a sua essência não mudou. Ele continuava sendo Daniel, temente a Deus. Ele cita aqui quem? Ananias. Porque Ananias podia ser Sadraque para quem quisesse. Mas para Deus continuou sendo Ananias. Ele cita aqui Misael. Porque não tem Mesaque para Deus. Para Deus era Misael e sempre continuaria sendo isso. Por quê? Porque ele se manteve íntegro. Azarias pode ser Abdinego para quem quiser. Mas esse nome feio Deus não aceita. Porque ele deu de Azarias. Então é Azarias até o dia que ele partir para estar eternamente com Deus, agora sim com outro nome. O nome que ele vai dar. Com outro corpo, o corpo que ele vai dar. Não o que o rei deu. Então veja, há uma consequência de você servir somente a Deus. E aqui a gente vai para o finalzinho dessa exposição. Eu quero ler 2 textos que mostram que você servir somente a Deus vai trazer consequências boas para a sua vida. O compromisso que você assume de dizer, eu só sirvo a Deus, e mesmo que eu tenha que servir a um rei terreno, mas eu vou fazer isso servindo a Deus, isso vai trazer boas consequências para a sua vida. O primeiro texto é Daniel 3, do 4 ao 28. Acompanhe comigo. Deus livra Sadraque, Mesaque e Abdinego da fornalha de fogo ardente. Diz o texto aqui o seguinte. Vou ler do 1 até o final. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Eu preciso servir somente a Deus. Vou servir a imagem do rei? De jeito nenhum. Então, o arauto... Assim, aí ele diz assim, assim todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Eu vou me dobrar diante de quem? De Deus. Eu só posso ficar de joelhos diante de quem? De Deus. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Opa, peraí, pastor, agora mudou tudo. Se eu não fizer o que ele está dizendo, eu vou morrer. Queimado. Mudou alguma coisa? Não mudou, mesmo que vá custar a minha vida, eu preciso assumir o compromisso de servir somente a Deus. Porque aí vai ser condicional esse compromisso. Se eu disser, não, se ele for me matar, eu vou servir ao Deus dele. O amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida foi incondicional.
O nosso compromisso também deve ser assim. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som de todos aqueles instrumentos se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Veja, sempre vai ter alguém que vai dedurar você. E vai dizer, ó, a ordem foi dada, mas eles não estão cumprindo. Tem algum problema com isso? Você tem medo dessas questões? Que alguém lhe caluniou, que alguém apontou o dedo para você? Não tenha. Não tem, porque ele diz que furioso, Nabucodonosor mandou chamar os três. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, ele disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Como que ele estivesse dizendo assim: eu vou dar uma segunda chance. Falaram de vocês para mim, mas eu vou dar mais uma chance. Quando tocar de novo, se vocês se prostrarem, tudo bem. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor se achava Deus, por isso que mandou fazer uma estátua dele, para que fosse adorada. Mas quem é Deus como o nosso Deus? Quem pode livrar das mãos de Nabucodonosor, das mãos de quem quer que seja? O Deus verdadeiro. E aí ele vai dizer que eles responderam ao rei: nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se ele não nos livrar, se acontecer isso, se ele não nos livrar, mesmo assim, saiba que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. A questão é simples, pode custar a sua vida. Você acredita que Deus pode livrar você daquela morte? Amém. E se não livrar? Você sabe para onde você vai. Se você for morto pela causa do Senhor, você sabe para onde você vai. Você tem que ter certeza da salvação. Porque a garantia não fui eu que dei. A garantia não é você que tem. A garantia é o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz. E não há nada mais poderoso que isso. E aí o versículo 23 diz que os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. E eles caíram amarrados dentro daquela fornalha. Logo depois o rei, alarmado, se levantou e perguntou: peraí, não foram três que a gente jogou lá dentro? Olhem, versículo 25, eu estou vendo 4 desamarrados. A gente jogou 3 amarrados. Eu estou vendo 4 desamarrados e ilesos. Eles não estão sendo consumidos pelas chamas. Eles estão andando pelo fogo. O fogo está extraordinariamente quente. Eles estão andando pelo fogo. E o quarto parece com o filho dos deuses. Vocês jogaram 3 homens, mas eles estavam protegidos por Deus. Existia o quarto homem na fornalha. Então Nabucodonosor se aproximou da fornalha de chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. No instante ele reconheceu quem era Deus, né?
No instante ele percebeu que não era absolutamente nada. E aí eles saem do fogo. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, diz o versículo 27. Os mantos não estavam queimados, não havia cheiro de fogo neles. Você nem está no meio da rua, mas na época de junho, quando tem fogueira, nos locais onde se pode ter fogueira, a roupa que está lá no quintal fica com cheiro de queimado. A distância de uns 10 metros da fogueira do meio da rua. 10, 15 metros. Eles estavam dentro do fogo e não tinha um cheiro de fumaça. Isso é milagre. Isso é Deus. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, ou seja, se mantiveram íntegros, tiveram o compromisso de servir somente a Deus, preferiram abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Mas tem uma segunda e última consequência para quem assume esse compromisso. Daniel 6. Daniel sobrevive à cova dos leões. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Veja, Daniel fazia parte então daquele governo. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre eles, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha a importância. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Todo mundo queria o lugar de Daniel. Então vamos procurar aqui uma brecha no seu caráter. Vamos procurar uma brecha naquilo que ele apresenta enquanto governante. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente eles disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Você se comporta direito, você faz tudo direitinho. E é justamente por isso que as pessoas vão tentar atacar na sua fé. Tentar enfraquecer a sua fé, tentar pegar você em algum erro dentro daquilo que é relacionado com a lei do seu Deus. E se você falhar, eles vão ter a abertura que eles queriam para dizer: ó, esse é o defeito dele. E é justamente isso que eles vão fazer. E aqueles que gostavam de adular o rei diziam: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, seja tirado na cova dos leões. Você ora em nome de quem? De Jesus. Você não vai fazer uma oração em nome do rei. Mas era isso que eles estavam propondo. Daniel ia fazer esse tipo de oração? É óbvio que não. Então ele seria pego aqui. O rei assinou o decreto, versículo 9. Dia 10, o versículo 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo seu Deus. Daniel se escondeu, ele foi para a janela. Todo mundo podia passar e vê-lo. O decreto é esse? Eu vou fazer o que eu sempre faço. Vou subir, vou ficar posicionado na janela e vou agradecer ao meu Deus por todas as coisas. Obviamente que ele foi visto. Os homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Quando sai algum decreto, quando sai alguma coisa do normal, você se desespera? 5 anos atrás, quando as igrejas fecharam por conta do Covid-19, você se desesperou? Sim. Muito obrigado pela sinceridade. Sim, a gente se desesperou em algum momento. Aquela porta ficou fechada.
Esses instrumentos não tocavam. Você não estava aqui para ouvir a palavra de Deus. E isso é desesperador. Só que tem uma coisa, você já tem essa palavra. E você sabia que em algum momento tudo voltaria ao seu normal. Óbvio, Daniel sabia que em algum momento aquilo voltaria ao normal. Por quê? Ele foi orar a Deus. Eu vou orar e eu vou pedir a Deus que resolva isso. E aí disseram, Daniel, um dos exilados de Judá, versículo 13, ele não te dá ouvidos, nem ao decreto que o Senhor assinou. Ele continua orando 3 vezes por dia. Pensa num pecado, pensa num crime. Ele ora 3 vezes por dia. Isso é absurdo. É absurdo, porque o decreto dizia que ele não poderia orar a Deus, somente ao rei. Mas não é absurdo quando você se mantém íntegro. O rei ouviu isso, ficou contrariado, decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Eles sabiam tanto disso que disseram o seguinte, olha, o rei até quer mudar o decreto para tentar salvar Daniel, porque sabe que ele é íntegro, mas ele não pode revogar. A lei diz que ele não pode revogar, então o que a gente pode fazer? E aí, no versículo 18 diz, tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento na sua presença, não conseguiu dormir, logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Veja, ele ficou assim, meu Deus, Daniel está lá naquela cova. Mas eu sei que ele serve o Senhor continuamente. Veja a importância do seu testemunho, desse compromisso que você assumiu. As outras pessoas que nem servem ao seu Deus vão reconhecer que você serve a Ele. E continuamente. E aí ele vai dizer, será que o seu Deus pôde livrá-lo? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. Ele esperava escutar o quê? O rugido do leão que se alimentou de Daniel. Mas ele escuta a voz de Daniel. E ele diz, o rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Ele ficou feliz demais porque ele entendeu, Deus fechou a boca dos leões. O rei se alegrou, ordenou que tirassem Daniel. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, porque ele tinha confiado no seu Deus. É tempo de assumir um compromisso, de confiar somente em Deus. Não confie no seu braço. Não confie na sua mente, muito menos no seu coração, mas confie em Deus. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel, eles sim foram atirados na cova dos leões, junto com as mulheres e com os filhos, antes de chegar lá embaixo da cova. Os leões já tinham subido e atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Eles obedeceram à voz do rei, ao decreto do rei, e acabaram mortos. Daniel continuou confiando no Senhor e foi liberto. É tempo de compromisso com Deus. É tempo de confiar somente em Deus. É tempo de servir somente a Deus. E é tempo de adorar somente a Deus. A gente vê aqui nesses textos quais são as consequências de quem assume esse compromisso. Que a gente faça isso para o nosso bem e para a glória de Deus.